Nefilins ou gigantes. Por causa da grande influência dos livros de história, esses seres não passam de mitologia na mente de muitos. Mas tais criaturas começou a despertar um interesse para muitas outras pessoas, tirando eles dos livros de contos de fada e fazendo ganhar vida em outro livro, a Bíblia Sagrada. Para isso, eu vou pedir a atenção de vocês e um pouco da paciência para assistir o vídeo até o final. Eu sou o Wallace de Oliveira. Sejam bem-vindos ao canal Extraindo a Verdade. Esse vídeo não foi feito para provar a existência dos gigantes, pois os historiadores, os arqueólogos, já têm contribuído bastante nessa área. Existem várias linhas teológicas a respeito desse assunto, mas neste vídeo eu vou estar trabalhando em apenas as duas mais fortes. Alguns defendem que os assim chamados filhos de Deus, insistentemente citados no Gênesis, são anjos que, uma vez, tiveram relações com mulheres humanas e, por esta razão, foram severamente castigados pelo Criador e projetados no abismo. No livro de Enoque consta esta mesma versão. E é justamente esse motivo da qual eu não defendo essa linha, pois o livro de Enoque seria um apócrifo, e eu uso apenas a Bíblia Sagrada para estar explicando esse assunto. E vou estar também trazendo as minhas explicações, ou por que não defender essa linha teológica, não só com esse argumento. Outra linha de pensamento postula que os Nefilins não eram seres angelicais, e sim os herdeiros de Sete, filho de Adão, os quais eram ainda apóstolos de Deus. As filhas dos homens seriam as descendentes de Caim, distanciadas do Criador. Os filhos de ambos eram considerados entes heróicos, porém vistos pelas Sagradas Escrituras como espíritos em queda, por terem se afastado do caminho do Senhor. É justamente essa segunda linha de pensamento da qual eu defendo, e também da qual vamos estar falando neste vídeo. É no capítulo 6, do 1 ao 4 do Gênesis, que deu início a séculos de debate. Vou estar lendo para vocês agora para dar início ao nosso estudo. Vamos lá. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Eu vou estar expondo aqui nesse vídeo os fatores por eu não concordar com a primeira linha teológica. Aqueles que defendem a primeira linha teológica dizendo que os filhos de Deus seriam os anjos, eles recorrem ao livro de Enoque. E é justamente esse motivo da qual eu não defendo essa linha, pois o livro de Enoque seria um apócrifo. Bom, se estamos falando de anjos, estamos falando de seres assexuados, quer dizer, que não têm sexo. Então,
esses seres, eles não teriam esse desejo de coabitar com mulheres. Eu sei, eles se materializariam em homens, né? E por isso eles teriam essa condição. Mas ainda assim eu vejo o seguinte, que não é a condição dos anjos. Eles não teriam esse prazer, né, de ter relações com mulheres, porque eles nunca tiveram esse tipo de prazer, né? Nunca tiveram esse tipo de condição. Então, mesmo eles se materializando, não acredito que eles teriam esse prazer, né, de coabitar com mulheres. Lembrando que esses anjos seriam demônios. Para quem defende essa teoria, eles dizem que eles tentaram atrapalhar a linhagem de Cristo. Ao que tudo indica, tal posicionamento deriva de uma má interpretação do verso 2 e 4 do capítulo 6 do Gênesis. Temos outra contradição, pois como já foi dito anteriormente, Nefilins, os gigantes da Bíblia, a maioria dos relatos sobre os gigantes na Bíblia é narrado numa época posterior ao dilúvio. Existe apenas um relato antes do dilúvio e 24 depois do dilúvio, o que indicaria que os anjos demoníacos continuaram a se encontrar com mulheres num período posterior ao dilúvio. Mas, se nessa passagem de Enoque, que também é corroborada por Judas, diz que os anjos rebeldes foram condenados e lançados no abismo, uma prisão eterna, à espera do dia do Armagedon para serem lançados no fogo, fogo simboliza a destruição. Como poderia haver gigantes depois do dilúvio? E para ser sincero, não acho nem que essa passagem esteja falando de anjos, de demônios, mas sim está falando de homens. No capítulo 5 do livro do Gênesis, falando sobre a genealogia, apenas 7 foi descrito como filho de Adão. Caim parece que perdeu esse privilégio. Ele deixou de ser filho, quer dizer, a descendência da linhagem de Sete seria os filhos de Deus. E a descendência de Caim, por ter perdido esse privilégio, seria a descendência dos homens. Voltando aqui para o livro de Enoque, vou estar lendo o capítulo 7, versículo 10, 11 e 12. Vamos lá. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes, cuja estatura era de 300 cúbitos, ou seja, 135 metros de altura. Bom, não sei se foi um erro do escritor ou apenas pura coincidência, pois a altura que foi estabelecida aí para os gigantes é a mesma atribuída para o comprimento da Arca de Noé. Bom, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não imagino um gigante deste tamanho caminhando sobre a terra. Sinceramente, eu não imagino. Os defensores do livro de Enoque também acreditam que a causa da destruição da terra foi a violência dos gigantes, como eu vou ler aqui no capítulo 7, versículo 13 e 14, que está assim, ó. Então eles voltaram-se contra os homens, a fim de devorá-los, e começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes para comer sua carne, um depois do outro, e para beber seu sangue. Mas no capítulo 6, versículo 5 do Gênesis, descobrimos que a causa da destruição da terra foi os homens. Vamos ler.
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Viram aí? Bom, esse é o meu resumo para aqueles que defendem essa primeira linha teológica, ok? Agora vamos estar indo para a segunda linha teológica da qual eu defendo. Já entendemos que a causa da origem dos gigantes seria a junção, a união dos filhos de Sete com as filhas de Caim, as filhas do pecado. Aí sim vieram a nascer os gigantes. Mas como explicar a aparição desses gigantes depois do dilúvio? Essa seria uma grande questão a ser resolvida. Vou estar lendo aqui algumas passagens, a aparição dos gigantes depois do dilúvio, para a gente estar tendo uma boa compreensão. E depois vou estar explicando como isso pode ter acontecido, ok? Vamos lá. Na maioria das vezes que a Bíblia fala sobre os gigantes, eles são referidos no sentido coletivo. Por exemplo, os Anaquins e os Refaíns. Os textos bíblicos literalmente dizem que os Anaquins, que eram os filhos de Anak, eram os descendentes de gigantes. E nesse sentido, os Refaíns também são comparados a eles. Em Números 13:33 está assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E no livro de Deuteronômios, capítulo 2, versículo 10 e 11, encontra essa passagem aqui: os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Também estes foram contados por gigantes como os Anaquins, e os Moabitas lhes chamavam Emins. Esses povos, que reuniam gigantes, acabaram sendo derrotados por outras nações, e seus remanescentes se espalharam e se refugiaram com outros povos. Esse pode ter sido o caso da família do gigante Golias, de Gate, que era descendente dos gigantes e se refugiou com os filisteus. E relacionado aos filisteus, dentre os quais também estava outro gigante anônimo, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e em cada pé. Todos esses gigantes foram derrotados por Davi e seus homens. Bom, agora eu vou estar trazendo o meu parecer, uma explicação de como esses gigantes vieram a reaparecer depois do dilúvio. Lembrando que é apenas minha teoria, ok? Pela minha teoria, acredito que o responsável pela reaparição dos gigantes seria uma das esposas de um dos filhos de Noé, exatamente. Acredito que uma delas, estaria carregando o gene de Caim, quer dizer, seria descendente de Caim. Por isso viria a surgir, a reaparecer o gigante depois do dilúvio. Se você gostou do estudo, agradeço. Deixa o like de vocês, se inscreva no canal quem não é inscrito e compartilha também para estar ajudando o canal. Fiquem todos com Deus e não esqueçam, leiam a Bíblia.